elevamos com nossos pensamentos a Deus, a Jesus, mas nesse momento onde estamos assim nos reunindo, como eu gosto de dizer sempre no domingo, né? Primeiro dia da semana, onde é tão importante que nós, nesse horário principalmente, onde já vai chegando próximo a segunda-feira, possamos ir nos preparando mentalmente para enfrentar novos desafios após um dia de descanso, após um dia de relaxamento, em todos os sentidos, porque nos desligamos dos nossos contextos profissionais, nos desligamos dos nossos problemas, relaxamos, fazemos um almoço normalmente, costumeiramente diferente, estamos mais próximos da família, aproveitamos o dia, apesar do calor, para descansarmos um pouco mais. E isso refaz o nosso corpo físico, mas também é importante que nós nos preparemos para o nosso contexto espiritual e moral. Então, é sempre importante que estejamos a nos colocarmos todos os domingos nesse horário, ou um pouco mais, em nossas orações, conversando com Deus, conversando com o nosso eu interior, fortalecendo-se e principalmente colocando diretrizes para a semana, para a vida. Diretrizes em todos os sentidos. As diretrizes morais, as responsabilidades espirituais, quanto também das profissionais, familiares e assim sucessivamente. Para que estejamos nós prontos a no despertar do amanhã, assim caminharmos rumo a mais uma semana vitoriosa em nossas vidas. Então, assim, Pai amado, a Ti, nesse momento, nós nos entregamos para também nos alimentarmos do conhecimento e, assim, nos prepararmos para esta semana desafiadora da qual teremos. Obrigado, Pai. Muito obrigado. E 44ª etapa. Portanto, já são 44 meses. Olha, os princípios, só para relembrar, que nós norteamos esse estudo, são: o foco maior deve ser na qualidade, tomar muito cuidado com quantidade sem qualidade, é um risco danado. Disciplina no horário. É importantíssimo ter vários pontos de vista. Eu estou aqui apenas como um facilitador, aprendendo também, aprendendo. Detalhe, um de cada vez deverá se pronunciar. O grupo é bastante educado nesse sentido. E o quinto princípio, as diferenças de opiniões deverão ser respeitadas, são pontos de vista. E as diferenças não são defeitos. Então é importante a gente considerar bem isso. Essa foto eu costumo colocar que é uma avó protegendo a netinha, uma avó já no plano espiritual. Eu estou imaginando, é uma foto que eu conquistei, achei muito legal. Portanto, a nossa missão de cuidar continua no pós-vida, né? E aqui vai nossa homenagem a Allan Kardec, que propiciou todas essas possibilidades de estudo. Também vai nossa homenagem ao doutor Ismael Alonso, outro médico dos pobres, que passou necessidades em Franca para ajudar muitas pessoas, e o João Berbel, esse rapaz que hoje toca o hospital, ou melhor dizendo, o Instituto de Medicina do Além de Franca. E também a nossa homenagem ao Galileu Galilei. Detalhe, a psicofonia foi de João Berbel, mas ditada por Galileu Galilei no livro A Espiritosfera, que nós já estamos quase concluindo.
E quem foi Galileu Galilei? Ele foi um astrônomo, físico e engenheiro. Olha, você vê que lá eles aproveitavam bem o tempo, não tinha tanta internet, tantas distrações. E, às vezes, ele é descrito como um polímata, um indivíduo que estuda, ou que conhece muitas ciências. Então, está aí o Galileu Galilei. Frequentemente, ele é referenciado como pai da astronomia observacional, o pai da física moderna e até o pai do método científico. Ele nasceu em Pisa, onde tem aquela torre inclinadinha, em 1564, no século XVI, e desencarnou em Arcetri, na Itália também, 1642. E vamos rogar a Jesus, desculpa, para nós tirarmos o máximo de proveito. O que é tirar o máximo de proveito? No final do nosso estudo, é importante até anotar, falou, o que eu vou colocar em prática a partir de já? É muito importante a prática. Nós estamos aí sobrecarregados de teorias, de alguma forma, devido aos excessos de informações via mídias sociais e outras maneiras de informações. Portanto, é importante praticarmos, porque nós vamos ser cobrados pelas obras, pelas nossas obras. Está aí essa sugestão do sinaleiro, que eu sugiro alguém, vocês imprimirem e colocar em algum lugar para lembrar diariamente. Não é brincadeira esses tempos atuais que nós estamos vivenciando. O sinaleiro é simbólico, né? Onde o vermelho significa o que eu tenho de parar de fazer, que não agrega mais valor. Estou ali fazendo, estou tomando tempo, e tempo é a substância da vida. A hora que a gente considera que tem aí bilhões de pessoas querendo entrar, estou aqui dando uma de bonitão, desperdiçando vida. Não tem sentido. O amarelo, onde eu tenho que ficar esperto, alerta, por favor, quando a gente fala aproveitar o tempo, não é para deixar de descansar, é importante o descanso para a mente, para o físico, até para retornar com tudo no dia seguinte. Por favor, equilibrem, filtrem essas palavras. E o amarelo é o que eu tenho que ficar alerta. Lembra, Marcos? Olhar, desconfiar de si, de tudo, no bom sentido, né? Ficar esperto, alerta. E, segundo Marcos, vigiar aquilo que você ficou desconfiado, ficar de olho. Não dormir de botina. É um termo, o vigiar vem de sentinela, portanto, é um termo militar e realmente é uma guerra, o bem versus a ausência do bem, ou melhor, é a ausência do bem versus o bem, porque pelo bem não teria tudo isso. Mas o bem tem que agir. Ele está na guerra, ele vai ficar ali orando, não, tem que partir, tem que agir no sentido de se defender e se posicionar dentro do cristianismo. Eu sou do bem, sim, não concordo com isto. Isso é errado. Eu estou vendo que muitas pessoas do bem estão aceitando como normal certas coisas anormais, inversões de valores, por exemplo, nos 4 cantos do planeta, não tem sentido. Então, olha, ficar esperto, né? Então, olhar, ok? Vigiar e orar, segundo Jesus para Marcos que trouxe o evangelho dele. E o verde, o que eu tenho que passar a fazer que até então não fazia? Então, olha, o que eu devo parar, o que eu devo ficar alerta e voltar a fazer. Ok? Está aí o sinaleiro. Então, vamos lá. Olha, a pergunta que é feita no início desse estudo nosso, que o tema é laboratórios reencarnatórios. Esse tema é interessante. A pergunta que é feita no início desse texto é a seguinte: que poderia ser ainda detalhado sobre os laboratórios da reencarnação existentes no mundo espiritual, onde os espíritos são devidamente preparados para assumir o seu novo mapa, roteiro encarnatório. Olha bem, hein? O que poderia ser detalhado sobre esses laboratórios? Olha a pergunta que foi feita. E aí vem a resposta ditada por Galileu Galilei. Tais laboratórios, eles se espalham por vários setores espirituais, assim como, ele dizendo, Galileu Galilei, aí no vosso plano, há hospitais em variadíssimos locais.
Inclusive, uma grande cidade como São Paulo tem hospitais a dar com pau, pronto-socorros, cidades aí de médio, mesmo cidades pequenas, tem ali seu pronto-socorro, uma santa casa de alguma forma, e é muito parecido. Não é, pois, apenas um laboratório, tem ali outras funções. Porque o laboratório dá impressão de medidas, de análise, não é só isso. E tudo age através de uma ordem perfeita. Olha, uma ordem, uma disciplina perfeita. Sob as leis da justiça divina. Sob as leis da justiça divina, que é infalível. É bem diferente da justiça dos homens. Nem se compara, estamos longe. Aí tendes, olha que interessante o Galileu Galilei, aí tendes vocês, nós aqui no plano, aqui na Terra, ele diz, vocês têm o presidente que necessita saber de tudo o que está ocorrendo no seu país. E, naturalmente, que os informantes serão os governadores dos estados. Galileu Galilei coloca dessa forma. E aí ele diz, qualifiquemos, então, o mundo espiritual com as suas camadas, lembra? Lembra que já comentamos, nós temos várias camadas no plano espiritual e num plano mais elevado é onde se encontram os espíritos mais elevados. Então, mas vamos lá. Qualificamos, então, o mundo espiritual com as suas camadas. Basta ver, vamos pegar um exemplo aqui, umbral. Tem umbral, só para lembrar, nós temos umbral fino, é onde se encontra o nosso lar, umbral médio e umbral grosso, pesado. Segundo psicografias mais recentes. Tinha aí umas más interpretações no passado. E veja bem, e onde se situam essas colônias espirituais? Nosso lar está sobre o Rio de Janeiro, inclusive a gente fala português no nosso lar, essa colônia que já virou o segundo filme aqui no Brasil e está sendo espalhado para o mundo. Portanto, nessas camadas, nessas colônias espirituais, temos aí laboratórios distribuídos, cobrindo todo o planeta terrestre. Olha que interessante. E mapeando, esquadrinhando este plano, encontramos enormes variedades de hospitais e setores reencarnatórios. Você vê que aqui a gente percebe que tem um foco importantíssimo para a preparação da reencarnação. Porque nós estamos aqui na terceira dimensão, a gente fica, prova e expiação, ficamos reencarnando. Já comentamos, né? Segundo psicografias, nós temos aí uma média de 170 reencarnações. Então tem que ter ali todo um planejamento. Todas as vezes que é preparada uma reencarnação, eu estava aqui pensando, eu quero voltar um pouquinho. Quando falou que o presidente tem as informações, aí, nesses laboratórios, funciona muito bem as informações, porque são espíritos elevados que estão coordenando. Então, não tem fake news. Eu falo isso porque é comum nas grandes empresas ter lá uma espécie de Serviço Nacional de Investigação, desconfiando das informações que vêm. Geralmente, eu falei Serviço Nacional de Investigação, relembrando aí a década de 70 no Brasil, por favor, para clarear o meu linguajar. Mas toda grande empresa ela tem uma espécie de auditoria, sistema de informações, considerando o estágio que o ser humano se encontra, egoísmo, orgulho, mas nesses planos não, as informações fluem de uma forma correta, existe a confiança plena. Então, mas voltando aqui, todas as vezes que é preparada uma reencarnação, é enviada uma mensagem ao governador do planeta, que no caso é Jesus, tá? Tudo bem? Informação correta, não tem fake news, e de alguma forma de tudo. Toma conhecimento também a autoespiritualidade, constituída de espíritos que já venceram todas essas limitações terrestres que nós estamos passando aqui. O Galileu Galilei usou o termo limitações terrestres, mas são nada mais é do que essa escola, hospital e prisão que nós estamos vivenciando. Esses obstáculos para a gente, essas forças que
tiram a gente do caminho. Ele usou o termo limitações, dá para a gente expandir para as tentações, dos 7 pecados capitais, força para tirar a gente do caminho, a verdade e a vida que Jesus pregou. Isso faz parte para a gente se fortificar e se tornar mais consistente. Então, olha que interessante, olha, esses espíritos elevados, ele está enfatizando isso, que já venceram todas essas limitações desse plano. E hoje reinam numa grande atmosfera de amor e de bondade. Portanto, ele está dizendo aqui que essas coordenações desses laboratórios, existe uma atmosfera de muito amor e de muita bondade. Portanto, aqui a gente percebe um intelectual e moral elevadíssimo. Dali, e eles, consequentemente, passam seu conhecimento maior para as entidades espirituais que estão ali na erraticidade, e ali eles procuram desenvolver-se, fazer melhorias nos setores que eles estão atuando. E a partir do momento que chegam até eles as mensagens de pedidos reencarnatórios, são retornadas com a devida permissão. Olha bem, porque todo ato de reencarnação há de passar pelo crivo antecipado dessa espiritualidade maior que nós estamos comentando, sintonizadas com as leis divinas. Olha que interessante. Sintonizado, tudo numa sintonia, numa harmonia. Em resumo, lá os processos funcionam. Aqui na Terra a gente tem que criar metodologias para os processos ficarem à prova de erros. Porque muitas vezes falta disciplina, ou falta, chega atrasado, esqueceu de fazer, mesmo em empresas que têm todo o processo escrito, porque está lá o irmãozinho que não prioriza tanto, não está tão comprometido, teve um erro no recrutamento e seleção. Lá não. Ali é para lá de seríssimo que foge às nossas compreensões. Devagarinho, as organizações terrestres, elas estão copiando essas organizações elevadas do plano espiritual, onde tem muita disciplina, muita determinação, todo mundo sabe o que deve ser feito, ninguém trabalha com receio de ser mandado embora, sabe aquela gestão que é galgada no meio, não vou mandar embora, e aí fica ali na cola, só criticando, poucos elogios. É diferente lá, é um outro papo. E Deus é o princípio, é a inteligência suprema. É aquilo que está bem acima das nossas... Falo aquilo com letra maiúscula, por favor. Acima de todas as nossas compreensões, mas essa auto-espiritualidade é integrada junto às leis divinas e, portanto, Deus acompanha de perto tudo o que está acontecendo. E esse grupo de espíritos galileus é um termo muito interessante, luminosos. Eu vou traduzir luminosos porque a luz tem uma frequência elevadíssima, portanto, eles emanam uma energia. Eu vou usar o termo energia mental, mas é uma energia espiritual elevadíssima. Mental é que não está onde nós estamos. E, portanto, são eles que estão supervisionando todo esse processo de reencarnação. É um processo praticamente perfeito. Nós que não somos perfeitos ainda. Estamos caminhando para a perfeição, né? Não somos perfeitos num determinado padrão. Os espíritos inferiores, veja bem, nessa qualificação, que não evoluíram ainda tão bem, é interessante que pode ocorrer deles quererem eles mesmos provocarem um processo reencarnatório, por motivos diversos, sozinhos. Tá? E olha que interessante. E, logicamente, isso não é concedido, mas é tentado. Vamos supor que alguém percebe, vou imaginar um cenário, né? A pessoa desencarnou, tinha muitas propriedades, e vê lá que o genro, ao invés de respeitar o inventário, distribuir direitinho para os irmãos, para os filhos, e ele dá um jeitinho via advogados, via o sistema judiciário, de apropriar, enfim, né? Ele monta um esqueminha ali, né?
E aí, imagine aquele senhor que batalhou a vida toda trabalhando, via aquela coisa errada, ele quer voltar, e aí não é bem assim, não. Tá? É interessante, tudo passa por uma permissão elevada. Somente concedidas do alto escalão espiritual é que se processam essas reencarnações. Sem a permissão, jamais o espírito conseguirá reencarnar. Volto a enfatizar que existem as tentativas. Portanto, nós que estamos aqui passamos por uma aprovação de estar aqui. Nós comentamos no último encontro que existem projetos de procedimentos e projetos de reencarnação onde a entidade espiritual fica ali 50 anos naquele planejamento. Vamos imaginar uma situação, eu vou usar a minha pessoa. Eu, antes de reencarnar, falo, olha, o Davidson vai ter que passar por essa situação num determinado trabalho. Então, nós temos que alinhar isto. Aquele camarada que foi inimigo dele, e o Davidson puxou o tapete, ambos vão cair na mesma situação ali, parecida no trabalho. E aí são feitos aí pré-combinações de como vão reagir a nível de perdão, visando reconciliar. Voltando a enfatizar que esses irmãos pregam o amor, a caridade, a bondade, em resumo. Então, portanto, eu volto aqui a enfatizar, é tudo muito bem planejado. É importante a gente saber, porque a gente vê tantas enganações no planeta Terra, que não é fácil. Não é fácil encontrar a verdade. Não é à toa que Sócrates dizia, antes de Cristo, ele veio preparando o cristianismo, procure a verdade para se libertar. Hoje eu aprendi, quando alguém fala algo, eu penso duas vezes, à noite eu averigo, e mesmo assim, nós temos que fazer isso. É um momento delicado, não dá mais para passar o verniz. Né? E cá entre nós, é muita ingenuidade querer furar a fila, querer enganar a espiritualidade superior. É lógico, a pessoa está habituada aqui, né? Então ela de repente, ela acha que pode enganar a espiritualidade maior. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Então tem que tomar muito cuidado, muitíssimo cuidado, esses irmãozinhos que acham que podem brincar com as leis de Deus, uma vez que passaram a vida aqui brincando. E é interessante, olha aí, o nascimento de uma criança, um projeto, é a coisa mais linda do mundo, né? Um projeto delicado. Né? E aí, não é fácil querer enganar. Agora, quando o espírito está direcionado a assumir o processo de sua reencarnação, tudo bem? Ó? Ele está ali, olha, o espírito está direcionado a assumir o processo da sua reencarnação. Guiado, conduzido pelos mentores amigos. Olha que interessante, ele destacou, porque existem mentores. Agora, mentores amigos, eu achei que todos os mentores eram amigos. Mas o Galileu Galilei destacou essa atenção. Lógico, todos eles praticam o amor, a caridade, a bondade, mas existe amizades aí de vidas anteriores. Vamos supor que eu desenvolvo uma amizade aqui nesta vida, e esse irmão faz progressos enormes e assume uma posição lá em cima, e de repente eu fico aqui reencarnando, e ele vai evoluindo, e de repente, quando eu saio, encontro com ele, ele fala, Davidson, você me ajudou lá a certa reencarnação, eu quero te acompanhar como um mentor amigo. Olha que legal, a importância de amizade. E tem gente que não se atenta a isso, o egoísta, eu, só pensa nele, na família dele, e quer cuidar, e fica naquela, e não para refletir a importância de desenvolver a amizade. E aí, vamos voltar para cá. Olha, nesse caso, esse espírito que ele quer assumir o processo, mas conduzido pelos mentores amigos, que vão levando as informações, tem que ter esses mentores amigos, ou, se não são amigos, são mentores, temporariamente, ele se posiciona para ir para o preparo, é assim que a coisa funciona.
ou podemos dizer, o procedimento lá, que é o laboratório reencarnatório. Ele falou, olha, eu quero me candidatar. Lógico que tudo isso mediante uma aprovação. E logicamente, se adaptar às regras. Inclusive, nesse processo, percebe-se a importância, conforme eu destaquei, desse ambiente de amizade. E aqui eu queria, conforme eu já comentei, eu queria relembrar Santo Agostinho. A primeira vez que eu ouvi Santo Agostinho dizendo o que importa realmente são os 3 As, mas a gente não consegue ouvir direito, porque a gente está lá naquelas distrações, adormecido. Vocês me entendem? Nós estamos ali numa outra vibe, como os jovens dizem, mas a primeira vez que eu ouvi ele falar, olha, o que realmente são abrigo, alimentos e amigos. É raro ver pessoas que dão devido moral a esses 3 As. É raro, é raro. Aí eu falei, pô, amigos, puxa vida. Eu lembrei de alguns amigos, puxaram meu tapete, eu falei, puxa vida. E realmente é na adversidade que a gente conhece quem é quem. Quando tá o bem bom, todo mundo é legal com todo mundo. Todo mundo é... Mas a hora que surge uma adversidade, a turma rapa. E rapa mesmo. Ou, geralmente é assim. A vida vai mostrando, mas é compreensível. Estamos na 3ª dimensão, prova e expiação. As pessoas estão evoluindo. Né? E aí está aí o nosso Santo Agostinho. E ali eu parei para refletir, e aí eu fiz uma pergunta aqui, preparando esse estudo. Qual a relação entre Santo Agostinho, as amizades e os benefícios do sorriso? Quem poderia dizer? Parem para refletir. Qual a relação entre Santo Agostinho, as amizades e o benefício do sorriso? Ganhando tempo, os benefícios do sorriso. Vamos lá. Vamos lembrar alguns. Sorrir libera substâncias químicas associadas ao bem-estar. Faz um bem-estar danado. Lembra que o Charles Chaplin dizia, um dia sem um sorriso é um dia desperdiçado. Isso faz lembrar das piadas do Sérgio. Se der brecha, ele manda ver. E muitas vezes não dá tempo dele contar piadas. O Sérgio, nosso amigo aí, que coordena a gravação. Sorrir estimula o sistema imunológico, gente. Olha que interessante. O sorriso alivia o estresse, a tensão, alivia o físico. E é gratuito. Mas é gratuito, a gente não valoriza, Nós estamos precificando tudo. O sorriso faz bem para o coração. Tem gente que caminha, todo dia uma disciplina, cara fechada. Eu encontro de vez em quando a Getúlio Vargas, cara. Não sei aí, lógico, deve amenizar, está caminhando, mas para o coração, eu acredito, não sei se tem pesquisa nessa área, mas o sorriso eu acho que deve fazer melhor do que por favor, hein? Eu acredito que traz um benefício fantástico. Né? E são poucas pessoas hoje, devido a todas essas mudanças grandes e rápidas, qualquer ambiente que você entra, não é fácil ver pessoas sorrindo. Não é fácil, procure observar. Numa empresa, então, nem falar. É raro, viu? Eu digo empresa, processo Fabris, lógico. Se é um trabalho de vendas, todo mundo tem que sorrir, né? Já são treinados para isso. Mas eu digo, não é fácil. Lógico, devido a todos esses eventos que eu não vou desviar tanto, mas faz bem para o coração o sorriso. Não sei dizer aí o que é melhor, o que é pior, mas fica aí uma interrogação. Se tiver algum pesquisador na área, está aberto aí para uma tese. O sorriso reduz a ansiedade e o medo, que o medo tem a ver com apego, e o apego gera o medo gera estresse, então está tudo relacionado. E compartilhar um sorriso, você gera relações de confiança, de amizade. Sorrir ajuda a resolver conflitos. Acho que todo mundo já deve ter tido experiência nessa área. Um sorriso atrai mais pessoas para perto de você. Basta ver nas festas, quem está lá sorridente atrai. Não é verdade? O sorrir inspira comportamentos positivos, que, por sua vez, atrai positividade e ajuda no discernimento para você tomar melhores decisões. E o sorriso interno é o melhor remédio da mente.
porque provoca, segundo estudos recentes, considerando toda essa fala, longevidade. E, além do mais, estica a pele do rosto. Você fica mais jovial. Eu costumo dizer, tem gente que aplica aí o tal do Botox, fica com cara de égua de charrete, né? Aquela rosto congelado. Mas, em resumo, o sorriso provoca tudo isso. Aí, qual é a relação com o Santo Agostinho e amizade? Quando você tem amigos, pode reparar, você cumprimenta um amigo, ele dá um sorrisinho, mesmo no celular. Repara bem que você recebe um amigo, você dá um sorriso. E aí? E aí, filhão? Morou? E aí, chefia? A pessoa dá um sorriso. Olha que interessante. E pesquisaram no Brasil e descobriram qual que era o maior motivo de sorriso no brasileiro. E descobriram que está no cumprimento. Portanto, fica claro que ter amigos e cumprimentar faz bem. Aí que entra o tal do Santo Agostinho. Os 3 As, abrigo, alimento e amigos. Então, fica um recado aí, uma tarefa. Inviste em amizade. Vai lá, pede desculpa se pisou na bola, se deixou de cumprir algo que a pessoa pediu, alguma coisa assim. Desculpas, cara. Inviste em amizade, irmão. O mundão vai dando volta, mas independente do interesse, isso tem que ser feito com amor, com espontaneidade. Não é verdade? Tudo bem até aí? Alguém aí? Tudo bem? A linguagem está simples, ok? Algum comentário? Tranquilo? Tá tranquilo, Davis, pode seguir. Maravilha. Obrigado pelo retorno. Com isso, é estabelecido, voltando lá, agora voltando no nosso estudo, que eu dei uma desviada para o sorriso. A amizade, os mentores, amigos. Com isso, é estabelecido aí na reencarnação, né, uma ligação fluídica do espírito, olha que interessante, a reencarnar, com o espírito reencarnado como sua futura mãe. Então está lá o bebê, ele já ocorre uma ligação de fluidos. E tudo é equacionado para um feliz bem proveitoso e, logicamente, contribuindo para a evolução desta vida aqui na Terra, de acordo com as possibilidades de evolução desse espírito que está reencarnando. Dá para imaginar? A hora que essa pessoa tiver com 40 anos, ela vai ter um determinado obstáculo, com 50 anos isso. Dá para imaginar o que é quem trabalhou com um projeto, com algoritmo na área de software, que você tem que fazer aquele fluxograma. Dá para imaginar? É lógico que ele, no plano espiritual, eles devem ter equipamentos fora do comum. Se aqui na Terra nós estamos falando em computador quântico, que mesmo os cientistas não estão conseguindo entender, é um negócio assim fora do comum, o que está por vir aí, é um negócio, eu não vou entrar nem nessa área, mas é algo que está vindo, dá para imaginar lá, todo o projeto, com uma perfeição danada. Olha, lá ele com 18 anos vai fazer uma viagem, vai encontrar uma moça na praia, vai pintar um namoro, eles vão trocar cartas, ele muda, pai, surge um casamento. Tudo muito bem planejado. Alguém vai falar, isso é impossível. Ô, irmão, olha para esse universo aí. O universo é infinito no macro. Agora, olha para o micro. Essa parede aqui, ó, ela é constituída de átomos, de elétrons. Isso que a gente consegue perceber, mas também é infinito. O micro. Você vai diminuindo, vai mergulhando. No futuro, nós vamos ter aí microscópio, que nós vamos enxergar aí. É o infinito o mundo pequeno, o infinito mundo maior. Eu não acredito. Então, irmão, você não precisa acreditar, não vai mudar nada. Então, na verdade, a reencarnação é um processo custoso, viu? Custa, viu? Recursos espirituais, tempo. Dá para imaginar? Ficamos ali no laboratório, pelo menos 30 anos ali, considerando que nós somos espíritas, que deram um trabalho danado. E que estamos aproximando da regeneração, trabalhadores à última hora, pode ver que todo espírito tem uma vidinha aí, eu falo vidinha com respeito, tem uma vida complexa, cheia de problemas, de dores estranhas, diferentes, né? Que hoje a psicologia chama de fenômenos anômalos, cheio de fenômenos peculiares, anômalos.
Então, veja bem, a reencarnação é um processo custoso e muitas vezes, geralmente, doloroso, onde o princípio inteligente, olha bem, o princípio inteligente, que é o espírito está lá com a inteligência, através do restringimento, restringe o seu perispírito, reduz, e ele tem que se tornar minúsculo para poder habitar o útero da mãe e ter um processo normal de desenvolvimento do feto. E aí, cá entre nós valorizamos isto? Agradecer por tudo isto? Eu duvido. Eu valorizo, eu agradeço todo dia quando eu acordo. Muito obrigado. Os mentores, amigos que providenciaram tudo isso, eu estar aqui. E no interior do estado de São Paulo, um privilégio danado estar aqui. Tem hora que eu olho pela janela da minha casa e falo, meu Deus, tem que agradecer porque eu dei trabalho nessas 170 reencarnações atrás, e o nosso pai, com muita misericórdia, essa criança espiritual, eu estou falando de mim, esse menino não sabe o que está fazendo, ele não sabe, aí meu avô interfere, olha, dá uma oportunidade a mais para ele, vamos dar uma hora essa aqui, era para ele ter dançado ali, naquele acidente, alguma coisa, que eu passei por um acidente, eu não sei como eu estou aqui, eu estou em hora extra. Portanto, vamos relembrar o processo da aproximação mãe, futuro filho, vai obedecer essas afinidades vibratórias, de sintonias, tem as sintonias ali de frequências, de energias espirituais e energias mentais, de verdadeira hipnose, é uma espécie de uma hipnose, com influências aí dos dois lados, mãe e o bebê que está para reencarnar, o espírito que está para reencarnar. E esse mecanismo, segundo Galileu Galilei disse, nós temos noção disso, teve origem em vidas passadas. Olha que interessante. E o André Luiz traz uma contribuição. Não está no livro, isso eu puxei de André Luiz, viu? Não está no livro Espiritosfera. Ele diz, olha, filhos e pais, ainda mesmo quando se encontram distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, vão imaginar que a mãe seja extremamente evoluída e aquele bebê está vindo lá atrasadinho, o bichinho, desperdiçou uma vida em luxúria, drogas, bebidas, desperdiçou, provocou uma série de problemas. Então, vou imaginar, mesmo que ele, sob o ponto de vista moral, não estejam ali, mas eles guardam sempre, Galileu Galilei coloca isso, eles guardam sempre uma afinidade magnética. E a energia magnética é uma energia estática. E ele coloca, diferentemente da energia elétrica, que são elétrons em movimento, corrente elétrica se movimentando, né, num cabo de energia. Né? A energia magnética pode ver um ímã, que é a energia parada. E quanto mais você afasta, a energia magnética, de alguma forma, vai se afastando. Mas nesse caso aqui, é uma energia magnética mais trabalhada aqui, por favor. Tá? Eu trouxe uma colocação aqui desse estágio que nós estamos. Essa energia, que ele comenta, essa afinidade magnética, ela vem com outros campos de energia que a ciência está descobrindo. Viu? Portanto, independente da elevação moral de um ou de outro, existe uma conexão magnética. É interessante, viu? Isso que o Galileu Galilei coloca, entre a mãe e o bebê que está para nascer. E agora, de alguma forma, tanto a encarnação quanto a desencarnação, quando a gente sai daqui, de modo geral, obedecem simplesmente à lei de Deus. E a lei, como toda lei, tem seus princípios. Nesse caso, eu vou chamar de ciência espiritual. Galileu Galilei não chama desta forma, eu que estou chamando, tá? Nós temos a ciência dos homens aqui, que está evoluindo, por sinal, na minha opinião, lentamente, por isso que tem uma crise aí, uma crise de paradigma, não está acompanhando as mudanças rápidas. A gente vê tecnologia, celularzinho bonitinho, que toca musiquinha, faz todas as coisinhas bonitas, né, legais. Tem aí uma evolução em alguma área, mas não está conseguindo acompanhar
Todas as mudanças estão acontecendo. Essa ciência espiritual é um outro papo. Nós estamos longe ainda de compreender. Então, se tem lei, tem esse princípio da ciência espiritual orientando o mundo das formas de vida para a reencarnação. Olha bem, a ciência espiritual orientando as formas de vida para o renascimento físico. Esses princípios envolvem o tal de embotamento. Eu lembro que o doutor Hernando Guimarães Andrade, em alguns livros, usa muito o termo embotamento. Quem mais usa? Estou lembrando de alguns livros espíritas nesse sentido, mas tudo bem, não vamos dizer tanto. Embotamento significa perder o vigor, perder a força. Então, olha, que é necessário esse enfraquecimento dessa entidade que está para nascer, uma vez que diminui, eu vou usar o termo miniaturização do seu corpo espiritual. Olha que interessante. Então, olha, o perispírito é diminuído. Ele bate muito nessa tecla. O Leon Denis, que foi um grande pensador espírita, médium, e que deu força à continuidade do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ele, lá no século XIX, ele nasceu em 1846, na cidade do interior da França, Tours, e faleceu também nessa mesma cidade, já no século XX, 1927. Ele diz o seguinte, olha que interessante, o Leon Denis. Em Franca, eles comentam muito sobre Leon Denis, minha experiência em Franca. A reencarnação, aqui em Bauru não vejo muito comentário sobre o Leon Denis, mas tudo bem. A reencarnação, é o Leon Denis falando, realiza-se por aproximação graduada. É tudo em doses homeopáticas, eu interpretei dessa forma. Por assimilação das moléculas é o conjunto de células, quem não estudou isso não tem problema, tá? Nosso corpo é constituído de moléculas, que são conjunto de células, ok? E essas moléculas materiais, tá? Olha, por assimilação, o perispírito vai assimilando essas moléculas materiais, e ao qual portanto, ele vai se reduzindo. Olha, é interessante, vamos ver se... Eu vou pegar o pé da letra aqui, o que o Leon Denis está dizendo. É por aproximação graduada, por assimilação das moléculas materiais ao perispírito, portanto, vai assimilando, ao qual ele vai se reduzindo e se condensando. A condição, aí vem uma condição de mal-estar, por perder movimento, sensibilidade, e o espírito sente isso, a fraqueza do espírito que está em vias de se reencarnar. E aí, é interessante, em resumo, é uma redução volumétrica do corpo espiritual. E segundo André Luiz, nessa redução ocorre uma diminuição dos espaços entre as moléculas. Por isso que consegue reduzir. Mas as moléculas estão lá. Então, reduz o espaço entre as moléculas. André Luiz trazendo aí uma informação importantíssima, na minha opinião. Como que reduz? Então, reduza o espaço entre as moléculas, olha, e consegue reduzir. E o André Luiz, referindo a essa diminuição do perispírito, ele coloca o seguinte: os candidatos à reencarnação sem superioridade, sem elevação suficiente, de modo a supervisionar com seu próprio critério essa reencarnação, e bem distante também, ele fala, olha, não inferior, mas nem tanto, tá? Nem tanto inferior, mas ali dentro do equilíbrio, eles estão admitidos, eles, em instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, portanto, espíritos aí, magnetizadores elevados, bastante competentes, bastante elevados, incumbe-se de aplicar fluidos balsamizantes, que os adormeçam. Eles entram em sono por períodos variáveis.
E, lógico, isso de acordo com a evolução moral do espírito, conforme eu comentei no início. Portanto, é interessante, você percebe, portanto, esses ambientes com muitos espíritos numa sonoterapia, dormindo. Olha que interessante. Ficam dormindo, isso dentro do preparo para reencarnar. E aí nós temos que considerar também, eu estou aqui levando para o agradecimento de tudo isso que nós passamos, que a nossa mãe passou, que os nossos mentores amigos, a aprovação dos espíritos elevados, Jesus acompanhando de perto, olha tantas entidades espirituais envolvidas nesse processo para nós estarmos aqui. Portanto, ao estudar esse texto, aumenta muito a nossa responsabilidade. Caramba, investiram muito na gente. Mas vamos pegar mais uma parte aqui, olha que interessante. Nós temos que considerar também as dores do parto. Os marmanjos que nunca tiveram, não tivemos filho nessa vida, mas em outras vidas, possivelmente, com certeza, passamos por experiências, segundo as psicografias. Né? Mas nessa vida, aí, os marmanjos não sentiram essa dor. É uma dor comparada. Ou melhor, vou inverter. Qual é a dor comparada com a dor do parto? Dizem que a dor que mais se aproxima é a dor ciática, segundo estudiosos. É uma dor tão intensa que ela é comparada a um fogo correndo pelas pernas. Olha a comparação que a ciência faz. A dor ciática é que mais se compara com a dor de parto. Algumas pessoas referem que é uma dor pior que a dor do parto, a ciática, mas tem uma comparação. Por um motivo bem simples. A dor do parto ela acaba após o parto. Já a dor ciática, não, ela continua por um bom tempo. E quais são outras piores dores que existem que estão nesse nível da dor do parto? Hérnia de disco, queimaduras de segundo grau, tétano. Tétano provoca uma dor similar e pedras nos rins. Isso eu já conhecia, pedras no rim, todo mundo comenta, é uma dor de parto. E a nossa mãe passou por tudo isso, 9 meses, com todas aquelas, muitas vezes aí, cólica, toda aquela problemática. Temos que agradecer, nós temos que agradecer. Temos que agradecer. Deu para perceber todo o processo? Assim também ocorre no reino animal. O mundo espiritual conduzindo animais ao processo encarnatório, através de laboratórios. Só que esses laboratórios, o nível de tecnologia já é um pouco mais inferior. Nós sabemos que lá na casa do Dr. Bezerra de Menezes, lá na casa, no plano espiritual, tem uma área que cuida dos animais, eu vou usar um termo aqui da grande baú. É interessante, lá a gente não vê, portanto tem um atendimento lá, segundo certa vez um dos médicos nos informou. Todos os planos carnais dos vários mundos, sofrem essas mesmas operações reencarnatórias orientadas pelo plano maior. Olha, todos os planos carnais dos vários mundos, tá? O planeta Terra não é o único planeta que tem encarnados, não, tá? Tudo bem? Então, olha, todos seguem esse mesmo padrão. É importante a gente saber isso. Coordenado pelo plano maior. Não tem nada solto. Tudo muito bem controlado. Muito bem controlado. E sempre, eu estou aqui reforçando, Galileu Galilei reforça bem também, sempre será exigida a permissão das esferas superiores. E aí, a reencarnação é um processo normal em que os espíritos passam a este plano inferior em perfeita naturalidade. É um plano inferior, porque existem planos superiores. Haverão de passar pelo sentimento da dor? Sim, todos nós. Passamos e vamos passar. E eu sempre encaro a dor como um agente de transformação. E muitos nem compreendem bem as razões das dores. Né? E muitos até sentem muito medo de ter a própria dor. Mas a dor é uma limpeza da alma.
Eu falo limpeza, o problema de saúde, que é uma grande limpeza da alma. A dor é uma espécie de reorientação, nós temos que agradecer. Se não fosse a dor, eu não teria abraçado o espiritismo. Eu vim pela dor. Pouquíssimas pessoas que eu sei vão pela sabedoria, pelo amor, mas tem muitas pessoas evoluídas, sim. Eu não quero entrar em contradição. Em suma, eu conheço poucas pessoas, não existe uma pesquisa, mas tem muitas pessoas que vão através do amor e da sabedoria para o espiritismo. Mas, em resumo, todos nós estaremos vivenciando, e aí cabe a nós aceitar, nós já comentamos várias vezes isso, né? Surgiu a ameaça, é muito interessante a gente analisar a ameaça, aceitá-la, amortecer emocionalmente, alterar para oportunidades e, no final, agradecer. Muito importante converter tudo em oportunidades. Ser oportunistas. Aquelas pessoas, tem um amigo, em qualquer lugar que eu levo ele, ele encontra oportunidades. Já tem um outro que não, tudo é ameaça. Então, lógico, nem 80, mas tem que ter bom senso. Tem hora que é ameaça mesmo. Mas ele fala, não, tem ameaça, eu vou converter em oportunidade. Seja bem-vindo. E abraça, e converte em oportunidade. Nós já comentamos várias vezes isso em estudos nossos. E nós vamos estar vivenciando o que podemos dizer que faz parte da terceira dimensão estar aqui encarnado, considerando que nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de consertar erros e, em suma, é o passado nos cobrando, é o passado nos cobrando. E, consequentemente, descobrindo as nossas limitações e superando desafios, a gente vai melhorando com a graça de Deus, alguns continuamente, outros de vez em quando fazem melhorias, mas Deus não falha na cura, na educação e na libertação. E, realizado esse processo reencarnatório, está na Terra mais uma criança motivada a levar avante, né, podemos dizer assim, um bom trabalho que se espera, né, visando aí a evolução moral e, logicamente, intelectual antes, né? Vem a evolução intelectual, mas o principal é moral. E aqui eu vou fazer um comentário. Eu conversando com um professor, doutor em psicologia, e ele especialista em terapias de vidas passadas. E ele fez uma pesquisa muito interessante junto aos seus pacientes. E pacientes que foram até erraticidade, esse intervalo entre a reencarnação, e pacientes que não se conhecem, e ele fez uma pergunta lá na erraticidade, na essência, qual que é o propósito que é passado para você? Foi passado para você, uma vez que eu não aconselho a terapia de vida passada, porque eu não conheço, e se alguém for fazer, tem que ter certeza que é um especialista, porque Deus apagou o nosso passado, então tem aí uma linha aí de psicólogos que respeitam, que se Deus apagou não é para mexer, mas tem uma linha que se fala, olha, se teve essa inspiração, essa técnica, ela é feita para resolver determinados problemas específicos que Deus permite, uma determinada cura, uma determinada compreensão. E ele fazia essa pergunta, quais são os propósitos que você percebeu que foram passados para você antes de você reencarnar? E todos eles, esse professor passou para mim recentemente, todos esses pacientes disseram, olha, teu propósito principal é aprender a amar. Portanto, você está indo para a Terra, mas não vai de imediato. Você está sendo preparado para aprender a amar. Esse foi um grande recado que ele passou, achei muito legal. Isso não está, deve estar indiretamente nas psicografias espíritas, mas veio de um cientista que, por sinal, é médium. Eu percebi, conversando com ele, passou por várias experiências aí nesse sentido. Ok? Portanto, paramos aqui
Eu abro agora para contribuições de vocês e devidos comentários. Por favor, façam comentários. Depois que passa a dor, eu gargalho da minha dor, porque ela já passou. É uma coisa impressionante. E ela já é esquecida imediatamente. É fantástico isso. Eu estou procurando lembrar qual dos psicólogos que comentam que felicidade ela só vem após uma dor, a felicidade verdadeira, porque você consegue fazer esta comparação de uma forma brilhante, engrandecida. Eu estou tentando lembrar qual foi o psicólogo que colocou isso, viu? De imediato eu não vou lembrar. Não só psicólogo, desculpa, filósofo também. Não sei dizer se foi, não posso, Platão eu sei que não foi, que é o nosso Allan Kardec, mas eu estou em dúvida, portanto eu não vou chutar aqui, mas minto, tira o psicólogo do ar, foi um filósofo que comentou que, não sei, eu estou para dizer que é o Jung que falou isso, mas eu não tenho certeza, que a felicidade plena você sente quando você passa por uma dor. É um privilégio. Vamos lá? Bem, David, eu estava pensando aqui sobre esse contexto aí da preparação. Não vou falar da reencarnação, mas para as reencarnações. Eu vou usar um pouquinho diferente, tá? Então, assim, nós estamos no planeta Terra, né? Estamos. Será que o planeta Terra também não é um laboratório? Com certeza é. Tá, estamos sendo preparados. Nós estamos aqui imaginando, estou sendo preparado para me retornar à prática espiritual. Só isso? Não, porque nós estamos em vários estágios onde uns poderão seguir para o plano espiritual, lá ficar. A maioria terá que reencarnar. Então, aqui é uma oportunidade de aprendizado, é um laboratório para que o espírito, através da sua prova, da sua expiação, veja, da sua busca por conhecimento e tomada de decisões. Veja como é importante isso, tá? Nos proporcione esse crescimento, essa evolução espiritual. Se tiver a necessidade de reencarnar, esse laboratório nos deu a condição de reencarnarmos melhores do que estávamos até então. No mundo espiritual, quando retornamos, não existe, como o próprio Davidson já comentou, umbrais, certo? Em várias sintonias, onde estaremos nós momentaneamente ligados. A não ser que estejamos num estágio muito evoluído, vamos passar essas 3 etapas aí. Mas, caso contrário, não. Teremos que passar por esses contextos umbralinos por determinados períodos, pequenos, médio ou longo, tudo depende da condição, né, da qual nós nos encontramos mediante o aprendizado da vida no mundo de prova e de expiação. Dali, teremos oportunidades de nos despertarmos, de sermos esclarecidos, sermos tratados por um período, para podermos, então, no momento correto, irmos para esses laboratórios reencarnatórios, né, que foi o que o Davidson mostrou, né? Tá? Para podermos estarmos passando para aquele processo, veja, de comprometimento perante Deus, de novas etapas que teremos que passar de aprendizado em mundos, né, inferiores igual o planeta que habitamos. Ali ficamos adormecidos, realmente, igual foi colocado, né, adormecidos, eu não vou assim, no seu corpo perispiritual, mas com a mente
viva, ativa, aonde você vai visualizando quase toda o seu processo de aprendizagem em existências anteriores, para que você traga lá no seu subconsciente, quando você reencarna, e depois, com o decorrer do tempo, o espírito vai se despertando, por isso que existem as etapas que Deus proporcionou no mundo material que nós vivemos, como bebê, como criança, como jovem, como adolescente, como adulto, veja, onde vai se despertando gradativamente. Veja, todas aquelas lembranças que nós gravamos lá naquele laboratório preparatório para que pudéssemos nós, né, dentro do nosso contexto de prova, o contexto de expiação, caminharmos rumo a uma vitória daquelas deficiências que nós carregávamos. E também, veja, mediante as nossas virtudes, praticá-las de uma forma muito mais continuada perante o próximo, ou perante si mesmo, perante suas responsabilidades da vida, do contexto profissional, social, religioso, tudo se destaca, porque são as experiências adquiridas. Então, é algo magnífico, que para os nossos olhos é difícil a gente entender tudo isso, tá? Mas é muito bem programado, vamos dizer assim, por esse cientista maior que é Deus. Ok? Tá? Seria isso daí, porque ficou bem claro, ficou muito claro, tá, Davis? Toda a explicação. Né? Apenas fiz questão de colocar o nosso planeta como laboratório também, tá bom? Porque... Com certeza. Não, legal, legal. Uma visão bem macro, né? Fantástico, fantástico. Muito bom, André. Contribuiu muito. E aí, mais alguma observação? Ô, David, se você me permite, o André também, dentro dessa fala que o André colocou como um grande laboratório, nosso planeta, eu acredito que cada evolução nossa aqui, cada busca de estudo e tudo mais, aumenta a responsabilidade da próxima encarnação. Correto? Agora, vamos pensar como a coisa é infinita e magnífica, né? E mesmo assim, com toda essa programação, com toda essa bagagem, Deus confia tanto na gente que dá o livre-arbítrio, ainda que nós podemos errar as nossas escolhas. Dentro desse todo esse processo. Pessoal, que risco que você colocar a sua reencarnação, digamos assim, desperdiçada? Entende o que eu quero dizer? Acaba sendo uma bagagem para a próxima reencarnação. Mas aqui o seu livre-arbítrio, dentro dessa programação toda, a gente acabou desperdiçando. Vamos pegar o foganholo. Se ele não tem o conhecimento espírita, ele briga com Deus porque a mulher cruzou o sinal vermelho e ele bateu a moto. Ele briga com Deus onde está a minha proteção e não tira lição nenhuma disso, só reclama e xinga. Então, onde está o progresso nesse sentido? Olha como Deus confia na gente. Confia e acredita, vamos dizer assim. Né? Acredita, eu nem digo que confia tanto, mas acredita na gente. E sempre está investindo em nós, né? Em todas as situações. O Sérgio, agora numa visão mais macro, o livre-arbítrio foi o próprio Santo Agostinho que trouxe pela primeira vez. O próprio Santo Agostinho. Só que tem algumas situações, se você pegar na história, quando o homem excede o livre-arbítrio, tem um limite, e realmente vem essa atuação divina. Eu vou repetir aquela história, vocês já ouviram várias vezes nesses estudos nossos, mas é marcante. Quando o Carlos, número 7, tá? Carlos VII, ele consegue reunir 30 mil homens, 3 mil canhões, várias embarcações, e o objetivo era dominar, conquistar a Inglaterra. E eu gosto de contar essa história porque o Canal da Mancha é estreito mesmo, é um estreito.
E surge uma tempestade ali. Eu estou contando aí para possivelmente pessoas novas que nunca ouviram essa história, talvez. Mas surge uma tempestade marítima, eu vou chamar o termo marítimo, e só morrem as pessoas que não são do bem. Portanto, ocorreu uma separação do joio e do trigo. E chegam os bonzinhos da Inglaterra, que contribuíram para a formação do Reino Unido de alguma forma. É algo assim surpreendente. Então, olha, o Brasil, por exemplo, já rolou na cabeça. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial dividiram aí vários países. A África foi dividida várias vezes, o Oriente Médio, explorações, colônias, e o Brasilzão continua intacto. E eu sempre pergunto, mas, cara, com certeza, porque as riquezas que o Brasil tem no Amazonas, fala, cara, você vê que tem a mão divina, o livre-arbítrio, não é tudo isso, não. Maior respeito ao Santo Agostinho. Tem limites. Aqui na Pátria do Evangelho não é fácil, não. Aqui tem uma proteção. A árvore evangélica vem de Israel para cá, e é um país extremamente protegido e que abre uma oportunidade enorme para nós contribuirmos para que a Pátria do Evangelho cumpra a missão dela. Então, eu estou pegando um exemplo, aqui no terreno micro, aqui entre nós, né? Um pode puxar o tapete do outro, a moça pode cruzar a frente do foganhola, aquela coisa toda. Né? Tudo bem? Eu estou pegando um exemplo. Mas, a nível macro, aí existe uma mão, eu vou usar um termo, uma mão forte, uma mão justa. Isso é uma crença que eu trago comigo. Eu também acredito nisso, porque o livre-arbítrio, a gente tem que dividir ele bem, né? Quando ele falou contexto do macro, vamos pensar em nações, por exemplo, todas têm as suas responsabilidades. Está determinada por Deus. Jesus, quando designou, né, País do Cruzeiro, coração do mundo, pátria do Evangelho, deixou bem claro, né, que aqui seria a terra, vamos dizer assim, prometida, da qual agregaria. E veja, passamos por várias etapas que a guerra poderia ter realmente acontecido. Em todas as vezes o anjo Ismael pediu socorro a Jesus. Podem ler lá o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, solicitando a intervenção dele, que é uma intervenção maior. Imaginem, né? Temos nossos subordinados. Quando eles estão em necessidade, eles socorrem a quem? As lideranças maiores. Imagine uma solicitação de uma ação de Jesus, com toda, eu vou usar a palavra poder, com todo o seu poder moral, intelectual, veja, amoroso, e iluminado. Meu, o mal não consegue, não adianta. Tá? Quando ele chega, não adianta. Tá? Agora, o livre-arbítrio para as pessoas normais, igual a nós, estão aí, ó. A Deus dará. Escolha. Porque a interferência dentro do contexto aí é muito pequena, porque ela vai mais prejudicar você mesmo na sua trajetória. É uma escolha sua. Agora, nas lideranças, não. Deus permite aquilo que necessário mas se ele falar não, é não. O livre-arbítrio não existe. E alterações ocorrem. Pode ter certeza disso. Não tem nem dúvida. Tá? Mas legal ter feito essa colocação, Sérgio. Fiquem à vontade de levantar ideias para a gente debater. Podemos fechar? Estamos dentro do horário? Tudo bem? Tem alguém que quer fazer a reunião, a oração? Quer fazer, Sérgio? Só para dar uma variada, pode ser? Faço, sem problema nenhum. Legal. Vamos lá.
Vamos Muito bom. elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor, em seu nome, de nós buscarmos um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de entendimento, que nós possamos aplicá-lo nos nossos próximos. E gostaríamos de encerrar nossos estudos de hoje com esta prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. A bondade, a beleza, a perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso, e subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Maravilha. Terminamos.